A deputada Linda Brasil. Boa tarde a todas, todos e todos presentes, as deputadas, os deputados, presidente da comissão, e um bom dia, especial a Sara, parabenizar, pelo Dia das Mulheres, pelo trabalho, eu acho deve ser uma responsabilidade, um desafio, uma cobrança muito grande. Mas antes de fazer alguns questionamentos, sobre a apresentação, queria também parabenizar pela sua postura, quando você foi, de uma certa forma, vítima, de misoginia, de machismo, para querer desqualificar, o seu trabalho, desqualificar a competência de uma mulher, estando à frente de uma pasta tão importante. Eu acho, como já foi dito, pelo que foi apresentado, pelos números positivos, está fazendo um trabalho que está à altura, a sua altura é a altura de qualquer mulher que possa também ocupar esses espaços, que eu sei que o desafio é muito maior, as barreiras e as tentativas de querer impedir o trabalho acaba sendo maior. Então, parabéns, que seu filhinho, sua filhinha vem aí, que venhamos com muita saúde e que continue aí na frente dessa pasta tão importante. Agora, sim, eu tenho algumas perguntas, eu fiz até umas anotações sobre alguns dados, que pelo que foi apresentado, o Estado está no superávit, tem aí as despesas, um aumento aí, tanto na receita e tem aumento na despesa, mas acaba tendo um superávit nesse sentido. E um dos que foi apresentado é o aumento da arrecadação, que você colocou, do IPVA. E infelizmente, você disse que o motivo foi o aumento de 20% da frota, um aumento muito grande e significativo. E a gente sabe que o aumento da frota acaba trazendo as consequências para as cidades, principalmente para as grandes cidades, como aqui Aracaju, Grande Aracaju, Socorro, em relação das rodovias, das condições, o que é nesse sentido, o que é que está sendo feito, já que teve essa arrecadação, esse aumento, e tem consequências, principalmente em trânsito. A gente vê que em momentos de pico, há um congestionamento muito grande, tem áreas aqui da cidade. O que é que está pensando nesse sentido, de ajudar, e como está sendo usado também para beneficiar, principalmente aqueles sergipanos e sergipanas, que têm uma renda entre 1 a 10 salários mínimos. Então, o que é o que o governo de Sergipe tem sendo feito para diminuir o índice de endividamento? A gente sabe que é a parcela da população que sobrevive nessa faixa, acaba sofrendo muito com a questão do endividamento, seja falta de pagamento de alguns impostos, tudo. O que é que o governo está pensando nesse sentido? Em relação à questão também que a gente sempre discute, a nossa mandata até me provoca, é sobre os índices de sonegação fiscal. Se tem alguns dados, quais são os setores que apresentam os maiores índices, e qual é o impacto em números reais dessa sonegação fiscal aqui em Sergipe, porque a gente sabe que existem algumas renúncias fiscais, que acaba acontecendo, que beneficia também alguns setores da classe empresarial. E quando a gente vai discutir, vai perceber a população em geral, principalmente aquela população da classe trabalhadora, acaba tendo, não tendo esse olhar mesmo nessa questão de
né, de diminuição, né, desse endividamento. Então, qual o impacto financeiro, né, das renúncias fiscais e se há um cálculo de quanto se abdica e quanto foi arrecadado na implantação de empresas, né, com a renúncia fiscal. A outra questão também é sobre a realização de concurso público. É uma reivindicação, né, que vem de alguns setores de sindicatos, da classe trabalhadora, a importância da realização. O governo, no ano passado, aprovou alguns projetos nesse sentido, né, como a ADEMA, algumas secretarias, mas em relação a outras pastas, né, e outras reivindicações, ainda é muito pequena. Então, quero saber se tem um projeto de um amplo... Eu sei que está em um estudo do projeto da educação, né, um concurso para a área da educação, mas os outros setores, né, a gente percebe que a falta, né, da realização de concurso, que um dos motivos também são os gastos, né, as consequências que isso pode ter. Mas quando a gente percebe, né, esses concursos PSS, que muitas das vezes não garantem essa estabilidade, também não garante a manutenção da qualidade de um serviço, já que é uma renovação, né, nessas pastas, e acabam com essa renovação, prejudicando até a qualidade, né, dos serviços no nosso Estado. Então, em relação também à questão, né, ligado à classe trabalhadora, os servidores e servidoras, tem a questão do piso salarial, né? Tem duas categorias que reivindicam muito, porque, de acordo com o que a gente votou aqui, né, foi dada uma bonificação, e o bono, principalmente para os professores e professoras, né? Tem um impasse também dos enfermeiros e enfermeiras do nosso Estado. Então, o que está sendo feito, já que a situação do Estado está, né, uma situação, como foi apresentada, boa, assim, o que está sendo feito na garantia mesmo, né, de uma melhor assistência, um olhar, né, principalmente para essa classe trabalhadora, a população que vive dentro dessa faixa salarial, que, infelizmente, são a população que mais sofre, né, com algumas questões derivadas de ajustes fiscais, né, e de falta mesmo de políticas públicas para dar uma melhor qualidade de vida dessa população. Então, é isso. Muito obrigada, parabéns. E se tiver alguma questão a partir de coisa, eu volto, já que eu sou a única da oposição hoje aqui. Palavra à secretária. Deputada Linda, deputados, eu vou ver se eu consigo passar um panorama geral. Tem muita coisa aqui que não é muito da minha pasta, mas eu vou tentar falar um pouco puxando um pouco para o lado das fazendas. A gente teve, de fato, um aumento de receita, mas a gente também teve um aumento de despesa. Tivemos um aumento de 4,3% das despesas correntes. Muito foi para assistência social. A gente teve um aumento da assistência social, do percentual da composição da despesa. Foi para Prato do Povo, SEMAIS, uma série de programas. Eu não posso entrar nos programas, que eu tenho que conversar com a secretária Érica, mas teve um aumento considerável das despesas com programas sociais. Porque a gente está conversando que como que a gente vai beneficiar, né? Como que o ajuste fiscal beneficia. Eu vou até voltar um pouco e falar uma frase que o Paulo Artung, lá no Espírito Santo, sempre fala. Quem cuida das contas, cuida das pessoas. Eu trabalhei muitos anos com estados, eu fui do regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás. Trabalhei muitos anos com estados que ficaram numa situação de deterioração fiscal absurda. Uma situação de bomba na Assembleia, as pessoas desempregadas porque não recebiam salários há mais de 5 meses, os fornecedores não recebiam há mais de 1 ano. E aí, quando o fornecedor não recebe, interrompe o serviço, outras pessoas ficam desempregadas. Então, é um ciclo muito difícil de sair. Por isso, eu tenho uma preocupação muito forte com a responsabilidade fiscal, para a gente atrair investimento, atrair capital, mostrar para o investidor que ele pode investir em Sergipe e ter emprego e ter renda. Então, assim, essa é a responsabilidade
social, o lado social da responsabilidade fiscal. Sobre a questão especificamente das despesas do Estado, então, a gente teve esse aumento da assistência social, nós tivemos um aumento considerável também das despesas de educação, das despesas de saúde, no valor nominal das despesas, e aí não estou falando de percentual, apesar de a gente ter tido também um aumento percentual. Então, a gente está usando o recurso que a gente arrecadou para a população, para o benefício da população. A gente pode citar também o Rode Bem, foi uma renúncia fiscal que passou por essa casa, de IPVA para motos de até 160 cilindradas, para família de até 2 salários mínimos. Então, tem uma série de programas do governo que estão sendo implementados nesse sentido, de utilizar bem o recurso que está sendo poupado. E o mais importante que eu acho também é falar de infraestrutura. A gente fez o dever de casa para poder investir esse ano e no próximo ano, nos próximos anos. Investir em infraestrutura, investir em logística. Porque, no curto prazo, qual que é o benefício da infraestrutura, do investimento em infraestrutura? Geração de emprego na veia. Você constrói uma ponte com uma ponte Aracaju-Barra, imagina o número de emprego que você está gerando. Emprego e renda. Isso é o benefício de curto prazo. E o benefício de longo prazo? Você incentiva novos negócios. Você tem um Estado diferente, você tem um Estado com uma infraestrutura forte, uma logística forte, atraindo novos capitais, e mais emprego, mais rendas. Então, é um ciclo virtuoso do crescimento econômico. E isso não sou eu que estou falando, não. Até o FMI fala que investimento em infraestrutura é o que move o crescimento econômico. Então, a gente fez esse resultado primário para poder investir em infraestrutura esse ano e nos próximos anos. Isso beneficia diretamente a população. Bom, deixa eu ver aqui. Índice de sonegação. Vou falar primeiro de renúncia fiscal, que é mais tranquilo. Na LDO, e aí também eu acho que é interessante a gente falar, pela primeira vez, no ano passado, o Estado de Sergipe colocou anexo de renúncias fiscais na LDO. Todos os outros estados já colocavam. No ano passado, nós colocamos na LDO, acho que é 1 bilhão e 300 de renúncias fiscais. Não é um valor alto em relação aos outros estados. E a gente tem que lembrar também que a gente tem que competir com os outros estados para atrair empresas. Então, muitas vezes, essas renúncias são feitas para atrair empresas e os empregos gerados por essas empresas. São estudos feitos pela CDTEC, né, de avaliação dessas renúncias, se vai valer a pena, se vai trazer o crescimento para o Estado. Aí a gente também teria que trazer a CDTEC aqui para conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas está claro, está transparente na LDO, no anexo de renúncias fiscais. Índice de sonegação. Esse já é mais complicado. Não existe hoje um estudo acurado em nenhum estado sobre qual é o percentual de sonegação. Existem estudos acadêmicos que fazem por proxy que seriam 50% de sonegação no Brasil. O que é um absurdo. Se todo mundo pagasse o imposto, todo mundo pagava menos. Mas não tem ainda esse estudo por estado. É uma questão que os secretários de Fazenda estão se debruçando para tentar entender um pouquinho mais a situação de cada um. Concurso público. Eu sou servidora pública concursada, então eu defendo o concurso público. Eu acho assim, minha equipe, essa maravilhosa equipe aqui, todo mundo concursado, eles são excelentes, sabe? Eu acho muito importante ter concurso público. E por isso mesmo, o governador fez um concurso de contadores, está chamando agora, acho que até para o final do mês, vai estar chamando 54 contadores, concurso da ADEMA está fazendo, concurso da polícia, concurso de gestores abriu também. Então, são vários concursos que estão sendo feitos no Estado. É claro que isso tem que ser feito à luz da responsabilidade fiscal. Porque eu vi também, historicamente, nos outros estados, para a gente sair de uma situação estável para ir para uma situação instável, é assim. Então, a gente tem que ter muita cautela, fazer os cálculos de impacto, analisar projeções, porque economia não é uma ciência muito exata. A gente pode ver, como a gente depende muito da FPE, se tem uma guerra na Ucrânia, Covid, crise financeira de 2008, qualquer coisa já pode prejudicar a nossa estabilidade econômica. Então, a gente tem que ter muita cautela. Mas o governador tem trazido, o governador Fábio Mitidieri tem trazido concurso público, tem aberto concurso público e ele sabe da importância dos servidores efetivos para o Estado. Acho que é isso.